Muito bem, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo que nós estamos aqui nesta tarde de domingo, 8 de setembro. Hoje, se eu não estou enganado, me perdoe, é o Dia Nacional de Missões, né? Isso tem muito a ver conosco, com a Igreja de Deus, com os servos de Deus autênticos, né, legítimos. São 2 horas, neste momento, são 2 horas, 14 horas e 19 minutos, né? E eu sou seu irmão em Cristo, Marcos Antônio da Costa Gilpato. Para você que não me conhece ainda, estamos com o canal no YouTube, Marcos Gilpato, a comunicação que liberta. E ontem foi o dia da independência, né? Independência certamente fala de liberdade, né? E nós temos a missão de transmitir liberdade. Por isso, este canal e o trabalho que nós fazemos é baseado em Isaías 61, que fala lá, né, da capacitação, né? E o profeta messiânico se dirigindo ao público em geral, ou seja, em princípio a comunidade, podemos dizer assim, judaica, ou o povo hebreu, né? A origem do povo judaico dos hebreus, né? Nós sabemos que a Bíblia, o Velho Testamento, foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego, né? Devido ao domínio da língua grega naquele contexto histórico. E algumas coisinhas, poucas coisas em aramaico, né? Então, antes de mais nada, vamos orar a Deus, pedir para o Senhor me orientar, né, que eu estou fazendo aqui improvisado com alguns rascunhos aqui, alguma coisa que eu norteei aqui para me dar embasamento para estar fazendo esta comunicação para você. Justo, ore comigo, né? Levante um clamor a Deus pela nação brasileira, pelo estado de Pernambuco, a igreja no estado de Pernambuco, que é sediada a sua gestão de 26 anos na Cruz Cabugá, na capital pernambucana, na Veneza brasileira, minha terra, que eu estou distante há mais de 30 anos, né? Por permissão de Deus, vamos dizer assim. Coisas ruins que aconteceram na minha vida social, e que muitas vezes a gente pensa que é porque nós somos um condenado, um resto, um lixo, mas a Bíblia está cheia de grandes exemplos de homens, né? Homens que fazem parte da lista da galeria dos heróis da fé, que a terra, né, o mundo não eram dignos deles, e que eu creio que muitos de nós vamos adentrar a esta lista de heróis da fé, né? Tendo pouca força, sem negar o nome do Senhor, sendo verdadeiros, sendo autênticos, legítimos, né? Legítimos filhos de Deus. Ore comigo, clame comigo, Deus maravilhoso, Pai Santo. Te louvamos, Senhor, por este dia, no calor desta tarde de domingo, aqui, a partir de Paulínia, neste lugar aqui, onde eu me encontro, na minha residência provisória, me dirigindo nesta gravação ao povo brasileiro, em especial à comunidade cristã nacional. Essa tua igreja que tem parte do teu corpo no gigante chamado Brasil, nesta nação de dimensão continental. Meu Deus, a tua igreja está estabelecida aqui, eu creio que está estabelecida nas estruturas do poder, independente de politicagem, independente de fundo falacioso, né? De vontade, de sentimentos carnais, materialistas de alguns líderes que estão
no meio do teu povo, que assim é bíblico, o joio no meio do trigo, os mercenários, lobos gulosos, né? Os heréticos, né? Que os apóstolos se preocuparam com esse momento, os dias finais, né? Em que a qualquer momento nós estamos na expectativa de ouvir o soar da trombeta, do arrebatamento da tua igreja, e o caos, sem sombra de dúvida, já está se instalando no globo terra, coisa que era vaticinado pelo profeta Malaquias, que não vai ficar nem raiz nem ramo. Hoje a ciência já assevera e fala que nós estamos numa situação por demais difícil. Meu Deus, meu Pai, justo Senhor, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Olha, Senhor, para a tua igreja em Pernambuco, Recife, Pernambuco, os teus eleitos ali. A tua igreja, Senhor, que é exemplo de dinamismo através do Espírito Santo na evangelização. Meu Deus, e que eu cheguei aqui no estado de São Paulo com essa referência. E hoje eu choro, eu gemo, eu estou angustiado, escandalizado, perplexo, meu Deus, com o desserviço humano que é para a humanidade, que alguns que estão à frente ali, a sinagoga de Satanás que se instalou ali, Senhor, nessa parte da tua igreja estabelecida no território nacional. Em nome de Jesus, nome sobre todo o nome, a pedra angular, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a raiz de Davi, o Emanuel, que nós estamos nesta tarde aqui, Senhor, produzindo esse material, esse conteúdo de forma voluntária. Abençoa os que irão ouvir, Senhor, abençoa os que irão acessar, mesmo gravado, não é uma live, ali no canal, nesta mídia, nesta plataforma ou através de outra plataforma. Abençoa cada ouvinte, Senhor, que esta palavra ache guarida, esta orientação simples nos corações daqueles que são verdadeiros cristãos, que devem não se esconder, não se acovardarem, mas combater o bom combate, assim como disse o apóstolo Paulo. E fazer a sua parte e não ficar querendo fazer tu, Senhor, de idiota, né, te usar, mas tu queres usar o homem. Deus, tu queres ver a predisposição humana e, sobretudo, crer em ti, confiar em ti, não desconfiar. Eu sou um desses, Senhor, esses pequeninos, que não desconfio, que estou satisfeito com o teu querer, com tudo que tem acontecido em nossa vida, porque a tua palavra mesmo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que não haverá mais avivamento, Senhor, nesses últimos dias, que daqui para frente os dias serão penosos, que nós iremos gemer e que a tua igreja, os teus fiéis, os remanescentes irão ser provados na terra. Em nome de Jesus, nome sobre todo nome, nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. Muito bem, depois desta oração, eu quero fazer logo, que eu tenho errado muito aqui, a leitura de um texto bíblico muito usado, né? Muito usado por alguns, né? Em tempos passados, recentes, se utilizaram muito desse texto para dar uma conotação de verdade, de legitimidade, né? Muitas vezes as pessoas usam a verdade para inserir uma mentira ou meia-verdade, fazendo da meia-verdade não é verdade, é mentira, né? E muitos se utilizam da palavra de Deus para inserir ensinos heréticos, assim como a política está inserida no nosso meio, desde o século III, com Constantino, trouxe benefícios aparentes, né? Que foi a não perseguição, mas o prejuízo está aí para todo sempre, né? Vamos dizer assim, em vida humana, que é o cristianismo maculado com a idolatria, através do catolicismo romano. Então, deixa eu ver aqui se eu melhoro aqui a luminosidade aqui, porque eu estou vendo que eu estou com dificuldade aqui até de me visualizar, né? Então é preciso qualidade na imagem, né? Muito bem. Continuando, então eu quero chamar você com muita humildade, te convidar. Eu acho que eu vou puxar ali para aquele outro ponto ali. Me permita
talvez eu tenha que ficar no sol para poder buscar uma qualidade na imagem. Eu não sei o que é que está vendo, não é a minha bateria, mas eu não estou gostando, está muito opaco. Mas muito bem. João 8, às vezes eu estou vendo assim, depois quando for postado aí fica melhor. João 8, Evangelho segundo escreveu João, né? Capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você lembra que eu já falei que a comunicação que liberta, ela é baseada em Isaías 61, né? Que fala do advento do Messias, da vinda do Messias para libertar, né? E também o 36, no mesmo capítulo 8, que fala assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Vamos ver lá o que fala Isaías 61, né? E Jesus ratificou essa palavra lá na sinagoga e quase foi apedrejado, teve que sair às pressas, se eu não estou enganado, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Guarde bem essa palavra, me ungiu, né? Para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça. Grave também essa palavra, justiça. Justiça de Deus, né? Não, justiça dos homens não é diferente. Plantação do Senhor para que ele seja glorificado. A honra, a glória é para Deus, não é para o homem. Então, o cristão vai à igreja, é grato, adorar a Deus, é importante ir ao local de adoração, pela comunhão com os irmãos, e o objetivo principal de prestar um culto de adoração e louvor a Deus. É para isso que nós devemos ir para a igreja, não para buscar a chave de um carro, para buscar a chave de uma casa, para buscar prosperidade econômica. Não é esse o objetivo da igreja. O objetivo da igreja, claro, é tirar do mundo pessoas perdidas, mortos espiritualmente, que a Bíblia fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados, para Deus morto, né? Vivo, morto vivo. É uma pessoa que tem vida biológica, mas não tem vida espiritual. Que ora a Deus e Deus não ouve. Existem exceções onde Deus ouve, né? Existem exceções bíblicas, a Bíblia mostra exceção. Mas a exceção não pode virar regra, né? Deus é tão longano, tão maravilhoso, é tão generoso, né? Que ele abre exceção e mostra a exceção na própria Bíblia, né? Então, nós estamos nessa oportunidade, aproveitando o intervalo do almoço. Eu tenho outro a fazer antes de ir para o culto à noite, neste dia, que é um dia nacional, se eu não estou enganado, foi anunciado hoje cedo na Escola Bíblica Dominical, e que hoje é o dia de missões, né? Hoje é dia nacional de missões. Então, a gente vê aqui missões, né? Deus levantando homens, profetas, né, a seu serviço, né? A gente vê os patriarcas, os homens que foi chamado, Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? Esses três patriarcas, né?
Jacó, que depois teve o seu nome mudado para Israel, né, que teve 12 filhos e uma filha, e tem alguns que às vezes até não fala tanto nisso, né? A verdade é que esse número aí, 13, né, às vezes perturba alguns que desavisados, né, alguns que estão aí na falácia, né, na carnalidade, no desvio espiritual, desvio do foco. Jacó teve 12 homens, filhos homens, e uma mulher. Então, deixando isso claro aqui, porque às vezes esses dias fui tocado, às vezes a gente tá assim, né? Por isso que é importante pensar, né? E o mais importante de pensar é pensar o quê? É pensar o quê? É pensar os pensamentos de Deus, né? E os pensamentos de Deus são mais elevados, né? Os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos. Eu não lembro agora onde é que fala essa palavra. Isaías também tem uma passagem que fala dos pensamentos de Deus e os caminhos de Deus, né? Pensamentos mais elevados e caminhos mais excelentes. Então, o profeta messiânico fala sobre isso, né? Eu estou tentando aqui encontrar, mas se eu não encontrar, eu já citei. Então, o pensar é muito importante e o ser humano, ele é impedido. Existe uma conspiração para que tenha pessoas que pensem menos, que não tenham habilidade no pensar rápido, pensar correto, pensar com qualidade, porque quem pensa com qualidade fala também com qualidade, se expressa, né? Hoje cedo eu li, hoje cedo não, ontem, né? Ainda neste dia, depois que virou, eu fiz um devocional para casais, né? Eu faço voluntariamente, eu me atrevo, né? A prestar um serviço, visando edificação. Assim o meu pastor me determinar, mas eu não preciso de ordem de ninguém para amar. É um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, já basta isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou obedecer a sua lei, eu vou obedecer os seus mandamentos, os seus preceitos. Se eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, eu procuro viver bem, ter saúde cognitiva, saúde física, né? Saúde emocional, para transmitir o que eu tenho de melhor, o que eu busco para mim, para o meu próximo. Isso é amar ao próximo, eu querer o melhor, não coisa estragada, dar coisa ruim para o meu próximo, desejar o mal para o próximo, né? Praguejar, isso é macumbaria, isso é feitiçaria, isso é coisa, né? Então o cristão, ele precisa pensar os pensamentos de Deus. E o que são os pensamentos de Deus? A palavra de Deus. Os projetos de Deus, né? Alguns falam sonhos de Deus, não, sonhos não. Não é sonhos de Deus, Deus dá sonho aos homens, revelação, revela, né? Hoje Deus nos deu a unção, viu que eu falei de unção? Deu a unção para toda a igreja, o Espírito Santo que habita a partir da conversão sincera, verdadeira, autêntica. Deus nos deu o Espírito Santo para você discernir e não ser discernido por ninguém, né? O homem cristão, o homem espiritual, ele discerne tudo, né? Ele tem ciência de Deus, ele tem um Deus habitando nele, ele é templo do Espírito Santo. Então ele produz coisas boas, né? Como Jesus disse, produzir frutos, né? Que resulte para a vida eterna, né? Não é frutos estragados. Eu preciso ser uma árvore, né? Não preciso ser uma fonte que jorre água boa, não água amarga, né? Uma fonte não pode jorrar duas coisas ao mesmo tempo. Uma árvore boa, ela produz frutos bons, né? Então, como árvores, precisamos ser produtivos e produzir coisas boas para o reino dos céus. Não é por acaso, né? Eu coloquei no Face agora há pouco, né? Falando sobre, na plataforma do Facebook, falando sobre a questão de nós ser cristão e a gente cumprir aquilo que Jesus determinou sobre nós. Sal da terra, luz do mundo. Sal combatendo a corrupção, luz combatendo a escuridão, as trevas, né? A obscuridade, dando luz inclusive para o viajor, para aqueles que trilham por um caminho, né? Que a palavra de Deus é o quê? É lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então,
E Jesus disse que nós somos luz, sal da terra e luz do mundo. Jesus era a luz, ele foi ao Pai, está à destra de Deus como nosso advogado, sumo sacerdote, e a sua igreja está aqui na terra, produzindo para o bem do reino de Deus, né? Conservando o reino de Deus. A igreja precisa ser conservada na sua essência para cumprir a vontade de Deus, né? Que é salvar, que é libertar, arrancar das trevas, do caminho de morte, né? Então, é tudo isso, né? E mais um pouco, né? E nós estamos aqui, né, com essa. Então, eu escrevi aqui os 2 versículos, né, no meu rascunho, e escrevi aqui, discurso ou narrativa falaciosa que devemos atentar e tomar muito cuidado. Então, pode ser que alguém fale a palavra de Deus, né? Aquela questão a pessoa que fala, mas não vive, não aplica na vida. Então é um falso, é um fariseu, alguém que se apresenta com filactério, com aqueles roupão, né? Aquelas 7 vestimentas, né? Da lei, e que publicamente impõe leis para as pessoas, né? Mas veladamente eles praticam tudo o que não presta, são um sepulcro caiado, né? Lá dentro está cheio de podridão, de ossos secos, cheio de podridão, e aparentemente nas praças eles são os senhores, são os santarrões, né? E nós vivemos isso em pleno século 21, né? Então, pedindo para Deus aqui nos orientar, nós estamos numa situação difícil em todo o território nacional, os escândalos bíblicos, né? E alguns até nos ensina e quer nos reter de agir, de atuar com a missão profética que foi dada para a igreja, né? Hoje nós temos a profecia e não temos mais profeta. Nós temos pastores, nós temos pastores e anjos, né? Como diz lá em Apocalipse, a carta de Jesus Cristo, né? Através do apóstolo João, na ilha de Pátimos. Aí a gente vê lá Jesus se apresentando a João, João cai sobre seu rosto, né? E recebe a revelação lá do Apocalipse e fala, e ele manda endereçar as 7 igrejas da Ásia. E ali os pastores são apresentados como anjos, mensageiros, né? E para cada igreja ele manda uma mensagem, ele faz uma correção, ele faz um elogio ou faz uma exortação, né? Então, as 2 igrejas, se eu não estou enganado, as mais autênticas ou dentro do padrão é Filadélfia e parece que a igreja de Sardes, se eu não estou enganado. Então, vamos ver, né? Tem 2 igrejas que é apresentado a sinagoga de Satanás, né? Tem 2 igrejas que o apóstolo ou Jesus manda a mensagem através de João e fala da sinagoga, né, de Satanás. Deixa eu ver se não vamos ver aqui rapidamente. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto que diz o primeiro, o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que se dizem judeus e não são, viu? Tem gente que diz que é crente e não é. Mas são da sinagoga de Satanás. Aqui, Esmirna, tá vendo? Da sinagoga de Satanás, dentro da igreja. Sinagoga de Satanás. Nada temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, olha a coroa da vida. Me faz lembrar a pregação de um homem de Deus recentemente. Né? Guarda o que tens, para que ninguém tome a coroa, a coroa da vida. Né? A vida eterna. Esse é o maior tesouro, né, em princípio, básico, fundamental, que o cristão busca. A glória eterna, a salvação eterna. Né? Não é outras coisas. O que vier depois da vida eterna é lucro.
Nós precisamos ser sábios e não ter o prejuízo de ficar aqui para ser lançado na fornalha de fogo ardente, né, onde o bicho não morre, né? Quer dizer, aqui Nabucodonosor preparou e lançou os três servos lá, Mesaque, Sadraque e Abednego, e depois o terceiro, o quarto homem, o filho, né? O Deus vivo lá dentro, era humana, mas o inferno que foi preparado para os diabos e seus anjos é morte eterna, é sofrimento eterno. Não é morreu, acabou, como alguns falam, né? Muito bem, nós já estamos aí 20 minutos deste vídeo, né? E vamos continuando aqui, aí vamos lá para Filadélfia. Parece que lá em Filadélfia, né? É a sexta carta, você vê a primeira, a de Esmirna e a de Filadélfia, ó. A Filadélfia, sexta carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Isso aqui é fundamental, ó. Guardaste a minha palavra. Guardar onde? Guardar o coração. E guardar a palavra onde? No coração. Guarda o coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Porque é do coração que procede os males, né? Não é o que entra na boca, é o que sai, né? Jesus já ensinou isso. Eu sei as tuas obras, né? Guardaste a minha palavra, não negaste meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, aos que se dizem crente e não são, aos que dizem santo e não são, mas mentem. Eis que eu farei, o homem material, carnal, que busca poder temporal, que estão buscando aí, estão demonstrando estão mostrando um fruto que é de quê? De joio, buscando poder econômico, buscando prosperidade, buscando status, buscando formar um estado religioso. Então está aqui na Bíblia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí tem aqui, pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Não negaram meu nome, tendo pouca força. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus não são, né, mas mentem. E quem mente é o quê? Quem é o mentiroso mor? Quem é o rebelde sem causa mor? Quem é aquele que insere divisão entre irmãos? Quem é que fomenta? Quem é que faz as facções dentro da igreja? Que já foi dito pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, né, para não ser partidário. Por que inseriram política no meio do povo de Deus? Se é um parecer dos apóstolos, né? Que se está escrito na Bíblia, então alguém está jogando a palavra fora. Alguém está desprezando a palavra de Deus, não guardou a palavra. Olha, eis que eu farei aos da sinagoga. Olha só, veja o versículo 8, né, da carta, a sexta carta a Filadélfia. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Eu sou a porta. E ninguém pode fechar. Jesus é o Senhor. Quem vai resolver o problema do homem? João chorava muito, né? O livro selado. Um livro fechado, selado, com 7 selos. E só Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, que vai resolver. O problema do homem não é o homem que vai resolver. Vão mentir, vão enganar, né? Nessa situação que nós estamos vivendo agora do caos. Vão falar de economia, vão dar solução. Mas está escrito mais na frente quem é que dá a solução, quem é o Senhor, quem é a esperança. E tem gente confiando em homem, tem gente com medo de governo. E Deus mostrando em toda a trajetória do povo de Deus, do povo dele, que ele é fiel. Você vê, eu não estou por acaso aqui, com essa camisa aqui, é proposital, vivifica, né? Alguns estão esperando ainda um avivamento nesses últimos dias. Eu não creio, me permita, eu não peco por isso. Eu não sou herético por isso, mas é uma questão cada um, né, de crer. A palavra de Deus não pode ser de particular interpretação, mas pelo rumo que nós estamos vendo nesses últimos dias,
nós vamos ser provados cada vez mais. O sol vai baixar, como está baixando, né? Eu tenho até uma composição que eu falo, né? Tudo aqui vai derreter, você vai querer chorar, desespero vai bater, onde é que vais morar? Ora, se você não está se preparando para ir para uma nova dimensão, né? Vida após a morte com segurança, você só pensa em ir para a campa fria, para o túmulo. Você falar que isso é loucura de crente, que não existe esse negócio, quem come arroz e feijão não vai para o céu. Então você não acredita, não tem a fé de Abraão, não é filho na fé em Abraão, então desconfia de Deus. Tem gente dentro da igreja desconfiando de Deus. Então, olha, ninguém pode fechar. Eu estou no versículo 8, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Guardaste a minha palavra. Tem gente jogando a palavra fora. Inventando heresia. A gente descobre no século XXI que alguns ensinamentos, né, é plena heresia. É para imunizar, de uma certa forma, da imunidade, como os políticos têm, os parlamentares têm imunidade lá, só é julgado pelo Supremo. Então eles cometem crime, mas só o Supremo que pode julgar, né, para evitar, na verdade, essa lei é para evitar perseguição política, né? Para o sujeito ter o exercício do parlamento, de falar, de exercer a função em defesa do povo. O que menos eles fazem é defender o povo, né? Eles viram dono do negócio e eles se vendem, né? Como alguns pastores estão fazendo, fazendo a igreja de curral eleitoral para eles, né? Se vendendo. Então você vê que tem dinheiro. Você vê que na lição que nós estamos estudando aí agora, a proposta de Amã para o rei, né? Nem se preocupar com nada, foi os 10.000 talentos, né, de prata. Então é interesse econômico, interesses mesquinhos. E o mundo caminha nesse afã, nessa sanha. Então o cristão que tem o Espírito de Deus, ele é inadmissível. É inadmissível o cristão ser idiotizado. O cristão ter o Espírito de Deus e ser enganado. É inadmissível que um homem de Deus se utilize dentro da casa de Deus para dizer que esse sistema aí que está aí, né, dando o benefício da dúvida, a gente lamenta, mas a gente ouvir um homem de Deus que tem conhecimento, de repente se expressar publicamente, né, e dizer que esse sistema é normal, né, dizer para um outro homem com a idade semelhante, né, que vem seguindo a Cristo numa trajetória de dificuldade, de prejuízos, né? Porque tem gente que só quer ter lucro, né? Só quer ter lucro, Jesus disse, quem ganhar a vida, perder lá. Mas quem perder a vida por amor de mim, e as pessoas só pensam de estar na lei de Gerson, só ganhar. Não, mas o povo de Deus, não, o povo de Deus tem que governar, e já governa. Deus governa o seu povo, e o seu povo deve estar ciente, o pastor, o homem de Deus, é um governante que está escrito lá. Governo, vocação para governo, vocação para pastorear, vocação para pregar e ensinar a santidade, para ser fiel, porque vai ser cobrado. Imagina a responsabilidade de um pastor, não existe outra responsabilidade maior. Não existe responsabilidade maior do que a de um pastor. Um pastor é pai, é marido, é filho, é pai, é marido, é sogro, né? Pode ser até genro, né? Olha, vai vendo. Isso aí são coisas, né, pequenas. Um pastor é juiz, é advogado. Um pastor é polivalente. A gente aprende isso no quartel, na vida militar, que o militar aprende uma matéria que se eu estou enganado, me corrijam, atributo da área afetiva, que dizia da iniciativa, de você tomar iniciativa, de você não ficar olhando as coisas acontecer, o mal e ficar, não ter iniciativa, não pensa rápido para tomar decisão. Nós temos o Espírito Santo de Deus para isso, para pensar rápido. E pensamentos elevados, coisas boas, não coisas negativas. Não vai dar certo. Não, mas tu é filho de quem, rapaz? Tu é filho de quem? Qual é o mais importante? Eu ser filho de Antônio Severino da Costa? Ou ser filho do Deus Altíssimo? Veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Né? Os judeus rejeitaram, né? Rejeitou o governo de Deus, rejeitou o Filho de Deus, né?
mas a todos quanto receberam, os gentios, porque deram no plano de Deus já, né? Deus não faz acepção de pessoas, ele fala lá através de Tiago. Tiago, meio-irmão de Jesus, fala lá, né? Que não é para fazer acepção de pessoas. Por que vocês dão o primeiro lugar para os ricos? Aí tem gente que fala, mas ser rico não é problema. Ser rico não é problema, se souber usar, é verdade. Mas vamos dar ênfase às exortações que a Bíblia, com precisão, com severidade, o que a Bíblia fala que o rico, o perigo, os laços que tem da pessoa estar buscando a riqueza, de estar nessa cultura mundana de dizer que tem que ter ambição, tem que ter ambição, tem que ter ambição, você tem que disputar com A, com B, com C. Por quê? Por causa da injustiça social. Por conta da injustiça, e é exatamente isso que Cristo veio fazer. É através do evangelho que se descobre a justiça de Deus, já disse o apóstolo Paulo. Justiça de Deus contra quem? E a favor de quem? Justiça de Deus contra o diabo, a favor da criatura, dos filhos, daqueles que Deus criou para a salvação, que o diabo atentou lá atrás covardemente, enganando os nossos pais no Éden. Então, justiça de Deus para isso. É poder de Deus e no evangelho se descobre a justiça de Deus. E a justiça de Deus é perfeita ou é trapo de imundícia? O mundo jaz no maligno, então o mundo está organizado em poderes, em poder judiciário. Cada nação soberana tem o seu poder judiciário, né? Tem sua estrutura, tem, né? Se for uma república, tem os 3 poderes. A República Federativa do Brasil está organizada em 3 poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, né? O poder judiciário é o poder o quê? Fiscalizador, moderador, né? Não é o que faz as leis, talvez na sua prerrogativa, em algumas prerrogativas faz, determina através da Corte Suprema, né? Então é preciso entender minimamente isso, o Estado não dá educação para todos entender minimamente isso. Chega na igreja também acontece a mesma coisa, né? De alguém não se preocupar, não se empenhar em que a liberdade seja plena, assim como a vida que Cristo nos oferece é plena, né? Vida com abundância significa vida completa. Não é essa vidinha de 100 anos, né? A partir dos 70 já é enfado e canseira. Não é essa vidinha, é vida eterna. Esse é o prêmio maior. A glória eterna, a riqueza, aquele tesouro que o cidadão encontrou e ele abriu mão de tudo para comprar, para adquirir aquele tesouro. Isso é a vida eterna. Eu abro mão de tudo. Eu dou a minha vida, eu arrisco a minha vida, custe o que custar, mas eu vou obter, custe o que custar. Você está disposto a dizer isso? Custe o que custar? Eu vou dar a minha vida, vou tombar defendendo a fé cristã, ou você está vulnerável ao anticristo, queimou um pouquinho, você já se entrega, né? Não, vou livrar minha pele. A gente vê muitos aí falando, não, meu pai falou que eu não falasse. Eu vejo essas expressões, né? Porque eu vou ficar, quer dizer, para não perder eu vou me calar. Mas o céu é dos omissos? O céu é dos covardes? Não falar. Mas não é deixar de falar, é tomar cuidado com o que fala. Eu que falo muito, por exemplo, eu reconheço que falo muito, né? Desde criança, eu já ouvia dos meus pais que eu tomei água de janeiro, que eu falava demais. Então, desde criança, Jesus me chamou, eu tinha 19 anos, refratado, estava indo para o exército. Em 79, dezembro de 79. Em 4 de fevereiro, incorporei no parque de armamento em Casa Forte. Depois se transformou em parque de motomecanização. Ficou parque de motomecanização junto com o CPOR, né? CPOR, formação de oficial R2 no Nordeste. CPOR. Ficou, né, um quartel dentro, eles se ligavam dentro. O CPOR com o parque de motomecanização. Eu entrei lá como pintor, fui para funilaria e pintura, pintar armário, pintar canhão. Eu passei um tempo no centro do Recife, lá no 13 de maio, comendo pó, comendo ferrugem, pintando o canhão lá, que tinha lá um quartel, não sei se tem ainda, né? Ali no centro, talvez mudou tudo para Curado, como a PE, que eu depois servi na PE, 4º Batalhão de Polícia do Exército, né? Então, entrei e fiz curso de mecânico, fui promovido para cabo, para sargento, passei um período lá.
Deus certamente me preparando. Passei um período lá de 10, posso dizer 10 anos, porque 9 anos e 6 meses arredonda, né? 10 anos, uma vida, uma década, percebe? Então, e lutando o bom combate, evangelizando lá dentro, pregando o evangelho lá dentro, para os soldados recruta, como também para o comandante, né? Conversando, né? Ô Costa, o coronel Paulo Iogo de Miranda Ochoa, numa marcha, certa vez conversando, nós trocamos umas, né? E nós tivemos que dizer para ele, né? Confrontar algumas coisas bíblicas, né? Porque esses homens têm muito conhecimento, filósofos, né? Homens bem estudados, se é um homem que vai ser general de exército, ele tem que conhecer muito bem da matéria de guerras, né? E filosofia, história, né? Esses homens, meu comandante no 4º Batalhão de Polícia do Exército, eu lembro de vários comandantes meus na PE e no parque. Meu primeiro comandante foi Walter Viana Vale, Rui Fernando Nogueira, tudo no parque de motomecanização. Na PE eu lembro de alguns. Ivan Fruzano Cardoso, coronel, não sei onde ele está. O Paulo Iogo de Miranda Show também não lembro, né? O Stelson lá, não lembro o nome dele completo, foi um dos nossos comandantes também. Percebe? Então é importante eu estar falando isso aqui para você para ser transparente, né? Alguém às vezes pensa que eu estou aqui querendo Quem sou eu? Eu não tenho nem estatura, nem intelectualidade para pensar ser alguma coisa. Eu queimei etapas. Eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade, vendendo sorvete, trabalhando em oficina, sendo feirante. O primeiro serviço meu foi ser feirante. Ou seja, foi levar a marmita de alguém que trabalha de cobrador na 18 de setembro, no alto, um dos altos lá, o que mais tem no Recife é morro, né? É alto do José Bonifácio, alto Santa Terezinha. No alto Santa Terezinha, eu ia lá da minha casa levar o almoço de um cobrador, lá onde ele fazia o ponto final. Carregando água de ganho, né? Se dizia água de ganho, no galão, carregando água, subindo o morro, com peso nas costas para as pessoas. No final do mês pagavam, quinzena pagava. Esse era o serviço para se manter. Aí muda para cá, muda para lá, aí não queima etapa, não estuda o que devia ter estudado. Já outros, né, por ignorância dos pais, né? Não, a mulher não tem que estudar, não precisa, vai casar, pá. Aí não deixa estudar, só os homens. Ignorância, né? Por quê? Porque não aprenderam, não foi dada a instrução correta, né? Aí a gente de vez em quando pergunta aqui, você sabe o que é civismo? Olha que eu estou falando de fé cristã e estou falando de vida social. Você sabe o que é civismo? Eu, a primeira vez que descobri, eu já estava com mais de quase 30 anos em Campinas, depois de ter servido a pátria por 10 anos. Talvez já era pai. Aí eu, né, no cotidiano, uma coisa ou outra, as injustiças sociais. Aí cheguei em Campinas, foi que eu fui me inserir, né, mais propriamente na vida de trabalhador civil e sofreu o ferrão dos patrões, dos gananciosos ricos, que Tiago fala lá no capítulo 5. Você já leu, já meditou, já comeu, já remoeu Tiago capítulo 5 sobre o rico opressor? Sobre o patrão que tira o direito do trabalhador, diminui o salário, ainda manda matar? E sabe quantas vezes eu ouvi uma pregação sobre isso na igreja? Durante meus 40 anos, 43 anos, indo para 44 anos de fé, na igreja, quantas vezes eu ouvi uma pregação sobre isso? Nenhuma. Não é contraditório? Não é contraditório você ter um Deus que dá livre-arbítrio e o cristão defender a ditadura, a tortura? Não é uma grave contradição? Não é ser idiotizado, tendo o Espírito de Deus na vida? Ser usado, ser enganado? Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aí eu fico bravo, eu fico indignado. Indignação santa. Imagina a ira de Deus sobre essas coisas. Ele é longânimo, agora na graça, né? Na lei, se fosse na lei, já mandava fogo. Já destruía tudo, né? Fulminava. Agora nós estamos na graça, a lei é aperfeiçoada. Coisa que o homem não quer, aperfeiçoar a lei. Não quer dar poder ao povo. Aí você vai na Bíblia. Eu falei numa live aí que fiz para a plataforma do Facebook, mostrando que o povo
as autoridades daquela época temiam o povo de ser apedrejado, porque existia uma lei que o povo podia pegar pedra e apedrejar aquele que blasfemasse, aquele... Percebe? Mas existiam os esquemas, né? Na hora de encontrar a mulher adúltera, eles não encontraram o homem, né? Como sempre, né, na política, né, tem os bastidores, né, tem as perseguições veladas, né, não é só na política, não. Na igreja tem perseguição velada, porque dentro da igreja tem joio. E a gente esquece disso. A Bíblia fala que o covarde vai ficar fora e às vezes não se exorta com tanta ênfase, dizendo, se você for omisso, se você souber fazer o bem e não fizer, você peca. Mas alguém que está no domínio, né, na zona de conforto, para proteger o seu poder, o seu status, assim como em sociedade não se dá uma educação com base no civismo, alguém pode se utilizar-se da palavra de Deus para ensinar heresia, para se proteger, para interesses mesquinhos dentro da casa de Deus, dentro da espiritualidade. Por exemplo, aspirar ao episcopado, não é coisa linda, né? O Paulo fala o quê? Quem aspira ao episcopado, né? Excelente coisa aspira, né? Mas será que todos que aspiram, que estão dentro da igreja, eles estão fazendo uma carreira espiritual? Que Paulo fala lá? Tem que correr legitimamente, senão é reprovado? Será que todos que estão... Então vou lhe dar o benefício da dúvida, mas vou fazer esses questionamentos, porque muitas vezes dentro da igreja, ou em alguns lugares, na política, alguém que questiona muito, ele corta, esse cara não serve, tira ele daqui, ele é um crítico, ele é comunista, não é ele é justo não, ele está querendo justiça, né? Mateus 5:20, tá lá no meu Facebook, vai lá ver o que eu escrevi lá, na plataforma do Facebook, Marcos Gil Pato, vê lá, Mateus 5:20, né? Mateus 5, 13, 14, 16, e depois vai no 20. E vê lá. O que é que Jesus fala de quem não pratica a justiça a justiça perfeita de Deus. Se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus? Essa é a verdade que liberta. Não é a minha verdade. É a verdade de Deus. Quem é a verdade? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem liberta, a verdade que liberta é Cristo. Não é a minha palavra, a minha verdade. Quando eu vejo na própria política, aí eu sou crítico, aí eu não sirvo, né? Porque a gente, transparente, a gente quer mostrar, dar luz para a liberdade. Por isso que eu faço a comunicação que liberta. Na política, alguns falam, falácia. Cada um tem sua verdade. Eu já ouvi muito isso, eu que sou do meio, né? Deus me permitiu, com meu veneno, provado veneno da política, no mais baixo, da política sindical, mais baixo, a mais sujeira, Política sindical não tem o maior poder. É política de base, assim como no bairro, não tem o maior poder, porque está estruturado, Tá certo que trata de algo muito nobre, Muito nobre, que é o quê? A política sindical trata de direito trabalhista, do pão, que combate a ganância do patrão. O patrão também tem sindicato, Então, a política sindical combate a injustiça a partir do lugar onde você produz bens duráveis e não duráveis. Patrão não produz sozinho, o patrão tem o poder. Aí eu sou marxista, aí eu sou comunista. Mas a Bíblia está falando de justiça, de Gênesis e Apocalipse, justiça de Deus. Aí os que defendem justiça, muitas vezes é minoria, é aquela camada, aquele extrato social humilhado, sufocado, perseguido veladamente, às escondidas muitas vezes, Porque no nosso país, quando foi a censura no governo militar, quem falasse ia para o torniquete, ia para o pau de arara, E a Bíblia falando de liberdade. E o profeta Isaías falando de liberdade lá. Não estou falando de materialismo, não. Estou falando uma coisa tem a ver com a outra. Nós somos seres espirituais, mas dependendo de trabalhar, dependemos de comer, beber. A gente não está no céu ainda.
Hã? Então, querendo ou não, a gente depende de trabalhar, de construir estabilidade. O jovem que está trabalhando precisa trabalhar, precisa se estabilizar. Hã? Agora, precisa ter os pés no chão, equilíbrio. Precisa de ter pastores que a partir da igreja, é a igreja que está fazendo um serviço para Deus, não é outra instituição, ou tem outra instituição fazendo trabalho para Deus. Apesar de ter a lei, o poder judiciário. A Bíblia fala que a lei, né? Romanos, vamos lá. Romanos 13, Paulo, né? Grande Paulo, né? O que é que fala Romanos 13, né? E tem gente aí que tem medo de questionar a lei. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Certo? Ponto pacífico. O que é um ponto pacífico? Primeiro é a palavra de Deus. Primeiro é a palavra de Deus. Eu não devo ser contra a palavra de Deus. Eu posso ser contra a interpretação de quem está me transmitindo ela. Se ele está interpretando segundo a sua vontade, sem pegar o texto, sem fazer a interpretação fidedigna, como manda. Toda autoridade superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Mas é cegamente? O que for ligado na terra será ligado no céu. É cegamente isso aí? Tudo que ligar na terra está ligado no céu? É verdade isso? Não há nenhuma refutação? Não há nenhuma ressalva? Quer dizer que o juiz está lá vendendo sentença, está oprimindo, está protegendo os ricos. Está na Bíblia. Neemias foi um lá que questionou a sua nação, o seu povo, que o explorava. Dentro da própria nação, os magistrados. Não dá para vocês ficar sem esse ganho. Neemias, quem era Neemias? Um copeiro. Aí, às vezes, só um pastor que pode falar. Tira o direito de falar. Vetam o direito de falar. Estamos vendo aí Esther. Mardoqueu era o quê? Era um sacerdote? Mardoqueu? O primo de Esther? Era um sacerdote? Mas a gente não vê a soberania de Deus lá? A gente não vê o perfil de Mardoqueu, nobre? Ele era o quê? Era um grande da família de Israel? Era o quê? Mas está lá na história, está mostrando. Nós estamos estudando isso. Né? Aí, de repente, chega numa eleição municipal, numa eleição geral, geralmente, aí o diabo, o comunismo vai vir, aí a gente esquece de toda a nossa identidade, o cativeiro de 400 anos, depois cativeiro para corrigir porque saíram da linha, apostataram, apostasia, é o que mais a gente vê hoje, né? E os escândalos, aí depois, coitados, são escandalizados, os miseráveis, os murmuradores são os escandalizados, e Jesus dizendo lá, olha, ai daqueles por quem vem o escândalo, ai daqueles que colocarem tropeço, né, no caminho de um desses pequeninos. Quem é os pequeninos? Percebe? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conheceu a Cristo? A verdade? O Verbo? O Príncipe da Paz? O Senhor dos Senhores? O Rei dos Reis? O Deus dos deuses? O Leão da tribo de Judá? A raiz de Davi? Não chores. Eis aqui, né? Apocalipse. Nós já estamos aí. Vamos finalizar essa gravação, né? Eu tenho feito uns vídeos muito, né? Eu acho que 1 hora é muito, né? 60 minutos está bom demais. Eu creio que já tem conteúdo, né? Eu espero que você compartilhe, que você indique isso, comente, faça seu juízo sobre esta palavra, sobre esse seu irmão aqui, né? Um dos menores na casa de Deus, né? Eu não estou preocupado em ser grande não, tá? Né? Eu tenho uma frase que o Senhor me deu, né? Coisa da filosofia, coisa de Deus. Que eu digo assim, não sou dominado, é uma charada, nem dominador. Quem eu sou? Por isso eu faço a comunicação que liberta. Antes de mim, muitos outros já vieram. Elias achava que só sentia ele de profeta. Deus disse, tenho 7.000 que não se dobraram, remanescentes. Tem gente que acha dono da cocada, né? Dono do mundo. Semideus, né? Só ele.
Não, é só, né? Na graça é o quê? O véu do templo não foi rasgado? De alto a baixo, foi daqui, foi poder do homem? Foi o homem quem teve iniciativa de rasgar o véu ou foi lá de cima? Quem aperfeiçoou a lei? Da lei, dos cerimoniais, dos sacrifícios, que Israel não cumpriu o propósito de Deus, né? Quantas vezes Israel, né? Povo obstinado. Será que hoje nós somos diferentes? A igreja é diferente de Israel? Será que a gente hoje não apostata? Será que a gente hoje não se conforma? Aí alguém fala que, porque o modelo do mundo, porque estão modificando o modelo de família. Vou repetir, não é a primeira vez que eu estou dizendo. O modelo que está aí no mundo, o mundo que jaz no maligno, é o modelo de Deus ou é humano, humanístico? Né? Muitas vezes o homem de Deus fala do humanismo e tudo mais, e quer jogar, né, a criança, a bacia com a água do humanismo, com a criança dentro, com todo dentro, né? E Deus defende a raça humana. Deus trabalha para o homem, ou não? Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Mas o problema do humanismo é o quê? É a filosofia, o pensamento humano, excluindo Deus. É aquilo que está em Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante, até o 32. Ou não? É isso aqui. Humanismo puro, soberba pura, coisa do diabo, que inseriu na raça humana o pecado. Então eu quero que você compartilhe, né, para a plataforma do YouTube, nos dá a oportunidade de a gente fazer live direto. Que eu preciso, inclusive, se inscreva no canal A Comunicação que Liberta, para me ajudar, para a gente ser uma voz, para falar, para ter esse púlpito online, para poder combater, para preservar a igreja de Deus, porque tem uns dominadores aí, na igreja, que são donos da igreja, que faz o que quer, que não são transparentes, como o mundo pede transparência, e você lá na igreja, para você saber de alguma coisa, você tem que se expor. É igual o patrão ímpio. Se você não tiver uma representação como um cipeiro, como um dirigente sindical, aí você, por quê? Tem que ser organizado. O patrão está organizado no seu sindicato, o patrão tem chefe, agora o patrão quer tratar de um assunto, quer conversar com um por um. Aí vai lá e empurra o ferrão dele, né? Um por um. O coitado vai lá. Não, ele vai com um representante, vai com alguém preparado. Com alguém que sabe como é o patrão, né? Entendeu? Então, aí tem que ser transparente com todos. Não é para um chegar lá, olha, como é isso? Como é isso? Se eu me fala, por favor, você é dono do negócio ou não é dono? Você não é corpo de Cristo? Ou você é dono ou você é parte do negócio. Deus é que é o dono, não é o homem que é dono. Você é de Deus, você não tem nada. Né? Meus filhos não são meus, a mulher não é minha, a casa não é minha, eu sou mordomo, é o senhorio de Cristo. Né? Mas tem alguns donos aí de igreja. Ou não tem donos de igreja? Não tem gente tratando a menina dos olhos de Deus como se, pela força, como se fosse sua ditadura. Ditadura! Já pensou um instrumento de comunicação simples desse maravilhoso que tem o WhatsApp? Você querer falar alguma coisa da sua opinião e ser vetado por aqueles que estão sendo treinados para ser líderes, para auxiliar o pastor, porque os grupos nas igrejas é isso. É pedagogicamente um espaço onde o pastor treina, que auxilia ele, um cooperador, né, um líder. Aí o líder passa a mão pelas pernas, pelos pés e, contrário até a visão pastoral, a linha do pastor, o perfil do pastor, aí ele dita, aí veta. Só eles que podem falar. Você fala uma coisa, não é contra, mas você faz uma análise e diz, olha, outro dia eu fiz isso, vou falar aqui, outro dia eu fiz isso num grupo. Aí eu falei, o pastor, né, pregou lá, tá muito bonito dentro da Bíblia, né? Aí eu fiz um comentário, olha, é muito bonito, o pastor tá certo, tá dentro da Bíblia, mas na prática até é outra coisa. É muito bonito eu falar, papagaio fala, papel aceita tudo. Agora eu falo, ensino na escola dominical, na prática é outra coisa. Aí eu não posso falar, aí eu sou rebelde, eu sou murmurador. E no passado, os profetas, Elias, Ezequiel, Jeremias, mandando a gente promover a paz lá no cativeiro. Aí tem gente aqui, Paulinha, por exemplo, gente aqui dentro da igreja, fazendo facção em tudo que é lugar. E Deus manda promover a paz.
por interesses mesquinhos, que não são os interesses de Cristo, o interesse do umbigo. Aí a pessoa é um partidário e chega na igreja, fica querendo fazer partido dentro da igreja, dividindo a igreja. Isso é do cão, isso é do diabo, não é de Deus. A mensagem bíblica não é essa, é união, é unanimidade. É não ter ambição por coisas altas, mas se acomodar às humildes. Então, eu estou pregando alguma heresia aqui? Muito bem. 1 hora, 60 minutos. Deus abençoe. Certamente esse assunto vai continuar, porque Paulo não se cansava em falar as mesmas coisas, pedagógico, né? Quanto mais a gente fala, né? Aí você, né? Vamos fazer uma lavagem cerebral? Não é lavagem cerebral. É conscientização, é cognitivo. Não é emoção, como na eleição aí agora. O cara chega, né? A emoção, meu candidato é melhor. Eu não quero perder meu voto. Você perde o seu voto se você votar numa pessoa que não te representa de verdade. Num mentiroso, num falso, que está usando marketing, que é podre, fede, mas vai ser eleito por força da estrutura econômica, do marketing que está usando, né? Muitas igrejas aí que está aí moderna, é tudo profissionais de marketing, né? Falando em prosperidade, falando que vai ficar rico, falando que Abraão foi rico, Salomão foi rico, a riqueza, você tem que ser rico. Será que é verdade esse evangelho? É um evangelho transtornado, é uma dissolução, né? É uma vergonha. Não é poder de Deus esse evangelho que prega prosperidade, fama, essas coisas. É vergonhoso para nós. É como que está acontecendo em Pernambuco, um desserviço à sociedade pernambucana, que respinga na sociedade brasileira e na humanidade como um todo, porque a igreja é o corpo de Cristo universal, né? A igreja que vai ser, né? Claro, vai ter uma igreja que vai ser arrebatada e outros vão ficar se lamentando aí. Mas a igreja de Cristo é invisível, não é denominação. É os fiéis, é os que guardam a palavra de Deus. Os que sofrem, os que gemem, os que vão estar em angústia, vendo todo esses escândalos aí. Aí quando a gente fala, aí o escandalizado, o triste, o angustiado é taxado de rebelde. Quando os rebeldes são aqueles que estão desobedecendo, que estão dominando, que estão no caviar, que estão na luxúria, que estão no bem bom, na sua zona de conforto, e não quer sair. Deitado eternamente em berço esplêndido, né? O hino nacional é muito bonito, né? Papagaio canta também. O papel aceita. Mas vai analisar. Já pensou esse negócio de ficar eternamente em berço esplêndido, deitado? Deus te chamou para ficar deitado eternamente? Eternamente ainda? Nem no céu a gente vai ficar deitado eternamente em berço esplêndido. É muito bonito. Na emoção, aí você não analisa, né? E o ferro entrando. Deus abençoe, um forte abraço, compartilhe este vídeo, para a glória de Deus, dê sua opinião, para poder a gente continuar nessa luta, nesse bom combate, para a glória de Deus, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Você é filho de Deus? Você tem convicção disso? É preciso fazer o DNA? Se for feito o DNA, vai encontrar o que em você? Vai encontrar lá que você é filho de Deus mesmo? Você tem que ter o Espírito de Deus, tá? Quem não tem o Espírito de Deus, quem não aceitou Jesus autenticamente, esse tal não é dele. Não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se não é dele, é de quem? Filho do diabo, é joio no meio do trigo. Forte abraço. Eu não estou aqui para agradar a homem, nem a mim mesmo. Não pense que eu estou aqui, tem dias que eu nem venho. Eu demoro até gravar, né? Eu fico meio reticente, angustiado, preocupado, e sou tentado a jogar a toalha. O diabo quer tirar você do combate. Ele usa num ambiente mais nobre, na maior intimidade ele usa para te detonar, para te abater. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade e um forte abraço fraterno. Seu irmão em Cristo, Marcos Antônio da Costa Gil Pato.